O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante para as meditações que faremos, especialmente na liturgia dominical durante o período quaresmal, ter presente a celebração que inaugura este período litúrgico que estamos vivendo, isto é, a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é a celebração que convida a comunidade cristã, pela imposição das cinzas, a percorrer o período quaresmal perseguindo a conversão. As cinzas no Antigo Testamento era utilizada como sinal de penitência. O povo, reconhecendo a sua condição de pecador, colocava as cinzas sobre a cabeça, sentavam sobre as cinzas, manifestando a sua penitência, o seu desejo de conversão. É por isso que nós recebemos as cinzas. Trata-se de um sinal que revela um desejo sincero do coração de viver a quaresma procurando a conversão do coração. Na meditação da quarta-feira de cinzas, eu chamei a atenção para o gesto que fazemos na hora da imposição das cinzas. Nós inclinamos a nossa cabeça para receber sobre ela as cinzas. O gesto da inclinação da cabeça é um gesto que está presente em outros momentos da vida do cristão. Quando o adulto se aproxima da pia batismal para receber o batismo, ele inclina a sua cabeça
para que o ministro possa derramar sobre ela as águas do santo batismo. E o batismo é o sacramento que comunica a vida nova. Dá-se início, no dia do batismo, à morte do homem velho, para que possa viver o homem novo. A água é símbolo da vida e da morte. Na pia batismal, afogamos o homem velho para que possa viver em nós o homem novo. As cinzas é um sinal que indica o nosso desejo de viver como homens novos, como homens que buscam as coisas do alto, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também na celebração do sacramento da confissão, depois de acusar os pecados, o penitente inclina a sua cabeça para receber a absolvição. A inclinação da cabeça no sacramento da confissão expressa o arrependimento, a contrição do penitente, que arrependido e confessando os seus pecados, aguarda a absolvição, espera o perdão de Deus, que é conferido através da celebração do sacramento, especialmente quando o sacerdote traça sobre o penitente o sinal da cruz, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados. Observemos a estreita ligação entre a inclinação de cabeça que fazemos na quarta-feira de cinzas com esses dois outros momentos da vida dos cristãos. Tanto o sacramento da confissão, que é a segunda tábua da salvação, como o batismo, expressam o nosso desejo de conversão, o desejo de buscar viver a vida segundo a palavra de Deus. Também o gesto de inclinar a cabeça, e foi acerca disso que nós meditamos na quarta-feira de cinzas, é o gesto que indica que nós estamos dispostos a olhar para o nosso interior. Nós inclinamos a cabeça como alguém que está procurando o próprio coração, como alguém que busca olhar o próprio interior, para que, olhando o seu interior, identifique o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Porque a frase que ecoará durante a quaresma é aquela que nós ouvimos quando as cinzas foram colocadas sobre as nossas cabeças: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o caminho que nós devemos percorrer durante a quaresma: olhar para o nosso interior, identificando o que precisa ser mudado, e identificado aquilo que precisa ser mudado, eu busco a conversão. No primeiro domingo da quaresma, nesta liturgia, todos os anos nós contemplamos a cena da tentação de Jesus no deserto. Neste ano, nós contemplamos segundo a versão de São Lucas. A cena da tentação de Cristo no deserto deixa evidente a natureza humana de Deus. A Escritura ensina que Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Sendo igual a nós em tudo, Jesus também quis passar pela experiência da tentação, para que, vencendo o tentador, em Cristo Jesus, nós possamos vencer as tentações. É em Cristo Jesus que nós conseguimos vencer o tentador. O primeiro ensinamento: não queira medir força com o inimigo de Deus. Quando o ser humano quer medir força com o inimigo de Deus, o ser humano perde, porque o inimigo de Deus é um ser espiritual. Sendo um ser espiritual, ele tem uma força superior à força do ser humano. Cristo vence o inimigo de Deus, porque Cristo é Deus. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É em Cristo Jesus, que é Deus, que nós conseguimos vencer as tentações. Esse é o primeiro ensinamento. O Papa Francisco repetidamente disse: nós não devemos dialogar com a tentação.
Nós não devemos dialogar com o inimigo de Deus. Com o inimigo de Deus não se dialoga. Da tentação nós fugimos, porque quando nós queremos medir forças com as tentações, nós sucumbimos. A tentação prevalece e nós caímos em tentação. É necessário permanecer em Jesus e fugir de todas as ocasiões que são favoráveis à tentação, e diante dela nós sucumbimos, caímos. Segundo ensinamento: não fique atormentado quando a tentação surge. O surgimento da tentação é um bom sinal. Isso significa que nós estamos no caminho. Jesus está sendo tentado, nós também seremos tentados. A tentação não é um mau sinal, a tentação é um bom sinal, porque ninguém bate em cachorro morto. Se você já está nos braços de Satanás, ele não precisa tentá-lo, porque você já está nos braços de Satanás. Se nós estamos no caminho de Deus, nós passamos pela tentação, porque o inimigo de Deus quer tirar os filhos de Deus do caminho. A tentação não deve causar desespero e pânico nos cristãos. Nós devemos louvar a Deus pela tentação e fugir dela. Recorrer a Deus para que nós, como pedimos no Pai Nosso, não venhamos a cair em tentação. A tentação não é um mau sinal, é um bom sinal. Significa que você está no caminho. É por isso que as pessoas dizem: quanto mais rezo, mais assombração aparece. É isso mesmo. E isso não é um mau sinal. Não é para você parar de rezar, porque essa é a estratégia do inimigo. Ele quer incutir em você a ideia que você precisa parar de rezar, porque quanto mais você reza, mais assombração aparece. Isso é um bom sinal, não é um mau sinal, porque o inimigo quer confundir de tal modo o coração dos cristãos que eles deixem de rezar, se afastem das coisas de Deus, porque ele leva a pessoa a crer que, estando distante de Deus, ela estará isenta das tentações. Isso é ilusão. É uma das ilusões que o inimigo de Deus provoca em nós. A ilusão de pensar que a vida será mais serena e tranquila distante de Deus. É fato que ser cristão é uma grande luta, mas nós reconhecemos que esta vida é passageira e nós estamos em busca da pátria definitiva. Enquanto caminhamos neste mundo, o inimigo de Deus quer fazer que os filhos de Deus deixem o caminho que irá conduzi-los às alegrias dos céus. A tentação não é um mau sinal. Este é o segundo ensinamento. É um bom sinal. Agradeça quando você sofre a tentação, e é preciso fugir dela. Nós aprendemos e meditamos em outras oportunidades acerca das armas que Jesus oferece no Evangelho. E eu cito rapidamente e vamos à meditação principal deste domingo. Jesus ensina na cena da tentação 3 armas para vencer o tentador. Primeiro, a oração. O que Jesus estava fazendo no deserto? Piquenique? Jesus estava caçando? Jesus estava orando, rezando, a oração. Segunda arma que Jesus nos ensina: o jejum, a penitência. Se nós não fazemos penitência, não fazemos jejum, nós não teremos o vigor espiritual necessário para atravessar o vale tenebroso da morte. Não teremos vigor espiritual para resistir às tentações. E por fim, Jesus nos ensina que vencemos o tentador com a palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Bom, qual é o núcleo da nossa meditação? Jesus está sendo tentado. E observemos que Jesus usa a palavra de Deus para vencer as tentações do inimigo. E Jesus utiliza versículos de acordo com as tentações que ele sofre.
Jesus vai citando versículos conforme a tentação. Isso significa o quê? Que Jesus identifica qual é a tentação que ele está sofrendo. O que nós aprendemos com Jesus e o que nós precisamos fazer. E por isso eu fiz questão de voltar à quarta-feira de cinzas e lembrar a respeito do gesto que nós fizemos, inclinar a cabeça. E o inclinar a cabeça expressa o compromisso de olhar para o nosso interior. O olhar para o interior exige de nós identificar em quais tentações nós estamos caindo. Porque nós só conseguimos aplicar o medicamento correto quando nós descobrimos a causa da doença. Você não trata a febre, você toma um medicamento para diminuir a temperatura. Porém, a febre não é a doença, a febre é um sintoma. Você precisa fazer a investigação para que, identificando a causa da febre, que é um sintoma, você possa descobrir a doença e, tomando o medicamento para a doença, você deixa de ter febre e recupera a saúde. Hoje nós, à luz da liturgia da palavra, precisamos olhar para o nosso interior e ver em quais tentações nós estamos caindo. E não me venha dizer que você não está caindo em tentação, porque você é mentiroso. A palavra diz que é mentiroso aquele que diz que não peca. Se você peca, significa que você está caindo em tentação. Mas para vencer as tentações, o primeiro passo, um passo fundamental, é identificar em quais tentações eu estou caindo. Vamos elencar algumas coisas para ajudar a pensar. A tentação de falar mal do outro, a tentação de fazer fofoca, comentários a respeito da vida do próximo, a tentação da mentira, a tentação da falsidade, a tentação de acessar aquele site, a tentação de agir com desonestidade, a tentação de entrar na discussão, de ofender o outro, de julgar o outro. Quantas tentações nós sofremos durante o dia? Em quais destas tentações nós estamos caindo? É fundamental que nós, durante a quaresma, façamos um exame de consciência. Isso nós vamos identificando, sobretudo, quando nós temos esse contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, como nos ensina o Salmo, ela é luz e lâmpada para os nossos passos, para os nossos caminhos. Na medida em que nós meditamos a palavra de Deus, nós somos iluminados pela palavra e identificamos em quais tentações estamos caindo. Nós vamos conseguir atravessar o deserto desta vida e chegar à terra prometida se lutamos contra as tentações, lutamos para não cair em tentação. O texto do livro do Deuteronômio faz memória da trajetória do povo de Deus. O povo de Deus foi para o Egito, permaneceu 400 anos no Egito. Depois o povo passa pelo período da opressão, é oprimido pelo faraó, pede a Deus a libertação. Deus envia Moisés, Moisés liberta o povo da opressão do faraó. O povo começa a caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. O que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito? Eles morreram no deserto. Aquele povo, aquelas pessoas que saíram do Egito, morreram no deserto. E a Escritura diz que eles morreram no deserto porque eles cederam às tentações. Nós já meditamos em outra quaresma o significado de cada uma das tentações de Cristo, relacionando com as tentações do povo de Deus no deserto. E uma das tentações que eu vou lembrar aqui, não vou lembrar as outras agora, porque nós já fizemos essa meditação, uma das tentações é a tentação da murmuração. O povo passou o deserto murmurando, e aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Isso vai acontecer conosco se nós não identificamos em quais tentações nós estamos caindo, e assim
Identificando, nós lutamos contra elas. E se não identificamos, não lutamos contra elas. Nós também, como povo, vamos morrer no deserto e não entraremos na terra prometida, ou seja, no céu. É preciso, irmão e irmã, que nós, durante a quaresma, olhemos verdadeiramente para o nosso interior, identifiquemos o que precisa ser mudado em nós, porque se torna cansativa a vida cristã quando nós vivemos uma vida cristã aparente. Nós vamos passando pelos tempos litúrgicos e nada acontece na nossa vida. Nós continuamos com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos ruins, nós continuamos com as mesmas atitudes que não são atitudes cristãs, continuamos vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, praticando os mesmos hábitos, tendo as mesmas atitudes, nós continuamos os mesmos, não há mudança. Vamos fazer a mesma experiência que fez aqueles que saíram do Egito, vamos morrer no deserto. A quaresma é uma oportunidade que nós temos para voltar os olhos para o interior, identificando em quais tentações nós estamos caindo. E agora eu pergunto: em quais tentações você está caindo? Em quais tentações há muito tempo você está caindo? E você não tem lutado contra elas, porque às vezes nós fingimos que lutamos, mas não lutamos de fato. Por quê? Porque se nós lutamos de fato, nós vencemos. Porque se Cristo venceu o tentador, Ele venceu o tentador para que nele nós também possamos vencer as nossas tentações. Nós precisamos, à luz da liturgia da palavra, fazer um exame de consciência e empreender com seriedade a busca da conversão do nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, que conduziu Jesus durante a sua caminhada pelo deserto, nos conduza no deserto da quaresma, para que nós possamos, na sinceridade, olhar para o nosso interior e identificar em quais tentações eu estou caindo. Identificando essas tentações, vamos procurar o melhor remédio para aplicar. É uma penitência? É uma oração que eu preciso intensificar? É uma confissão mais frequente que eu preciso fazer? Eu preciso buscar mais assiduamente a Eucaristia? Eu necessito de uma orientação espiritual? Qual é o remédio que eu vou aplicar para vencer essas tentações? Ou essa tentação na qual eu tenho caído com frequência?